Olá, pessoas! No vídeo de hoje vamos falar sobre bloqueio criativo. Ok. Vamos falar sobre bloqueio criativo, né? Bloqueio criativo, ok. Bloqueio criativo, bloqueio criativo, bloqueio criativo. Sai! Ok, então. Ok, roda a vinheta enquanto isso. A mente de um escritor é rica com as mais diversas ideias, enredos, histórias e mensagens por trás de sua arte. A criatividade sempre é livre, e também é livre o modo pelo qual ela se manifesta. Portanto, é mesmo tão difícil imaginar que um escritor possa criar os seus próprios obstáculos? Calma que já vamos explicar. Quando não estamos prontos ou não estamos preparados para fazer alguma coisa, nossa mente se torna tão determinada a evitar fazer aquilo que é como se criássemos uma fobia, um medo mais sutil. Então, acabamos inventando desculpas para nós mesmos e, por fim, dizemos que não somos capazes. Hoje, isso servirá de base para que uma das maiores lendas da escrita seja desmistificada com uma afirmação que pode assustar a muitos. Sabe qual é? O bloqueio criativo não existe. Um livro não é escrito da noite para o dia, por mais que muitos pensem assim. Pois é. Enfim, e ninguém se torna um escritor assim tão rápido também. A mente, como qualquer outra parte ou aspecto do nosso corpo, precisa de treino para se tornar habilidosa. E o treino requer esforço, e o esforço requer disciplina. Seu livro não ficará pronto de um dia para o outro, mas com uma página por dia, certamente, um dia ele estará completo. E por que o bloqueio criativo não existe? Porque a escrita não é apenas inspiração e criatividade, mas também técnica e disciplina. Mas é lógico que precisa de todas elas para fazer uma escrita ficar, uma obra de arte. Nenhum escritor precisa forçar a mente para ter uma ideia best-seller por dia. Não, parou! Não! Ei, para com isso! Vai limpar esse sangue da cabeça aí, por favor? Esse tipo de processo pertence ao primeiro passo da criação de um livro, antes da execução. Agora, vamos dar algumas dicas para que a sua escrita seja linear e não sofra com os longos períodos de hospedagem na gaveta, sofrendo, solitárias, largadas. Alguém me dá um abraço. Então, lá vai. Número 1. Quando você criar uma ideia, não só pense nela, mas escreva imediatamente. Faça uma lista de todas as coisas que se encaixam na sua nova ideia e só depois escolha qual delas você quer descartar e qual você deseja manter, pois não confie apenas na sua memória, você com certeza vai perder algumas coisas ao longo do tempo. Acredite, isso é muito importante. Número 2. O seu trabalho de escrever não começa quando você decide escrever a sua história. É isso aí, começa muito antes, com o seu planejamento. Aproveite esse início e faça um resumo do que acontecerá em cada capítulo. Decida onde e quando os personagens mais importantes terão o seu papel de destaque. E, principalmente, aonde você vai encaixar aquela reviravolta de deixar os olhos mais arregalados que os olhos de uma coruja. Número 3. Mude a sua técnica. Existem vários outros exemplos de roteiro além da jornada do herói. Talvez você esteja em uma parte chata de escrever e queira pular logo para o final. E não há nenhum problema com isso. Você só tem que caprichar na revisão e unir todas as peças do quebra-cabeça de sua história. Ou talvez você queira usar um método Snowflake. Não, isso está certo, mas não é disso que eu estou falando. São Snowflakes! Hein? Não! Isso é cereal! Tira disso, pelo amor de Deus! Snowflake é uma técnica em que você começa escrevendo pequenos resumos sobre seus personagens e a história, então vai expandindo através deles, escrevendo sobre os momentos mais importantes primeiro e depois criando cenas em que os acontecimentos mais importantes ocorrem. Pode ser um cadinho demorado, mas isso deixa a sua obra firme como uma rocha. No novo Nestlé Snowflakes, a vida fica muito mais doce.
Número 4. Nunca trate a inspiração como uma força motriz principal. Ela deve ser o pontapé inicial e uma ajuda conveniente, diga-se de passagem. Mas a maior parte da sua criatividade deve estar sempre a serviço de como contar a sua história e não do que contar. Uma história simples pode se tornar algo incrível dependendo da forma como ela é contada. Da mesma forma que uma história complexa demais pode ser arruinada se a execução for falha, exatamente como uma piada. Pois é, você não devia fazer piadas em um velório. Número 5. Escrever é como andar de bicicleta. Mas eu não sei andar de bicicleta. Bem, nem eu. Olha, você pode não saber ou realmente pode ficar enferrujado com o tempo. Mas o ponto é que você só vai aprender fazendo. E é importante que pelo menos você tente um pouco, de preferência todos os dias. Por isso, quando estiver planejando o roteiro do seu livro, faça-o de forma que sempre tenha algo a escrever. Eu vou aprender a andar de bicicleta também, ok? Então é isso. Todos mais calminhos? Sem mais medo do mito do bloqueio criativo? Ok. Muito bem. Esse foi o Elos Ajuda e ficamos por aqui. Se você tem curiosidade sobre algum assunto relacionado à escrita e gostaríamos que falássemos, deixe aqui nos comentários a sua sugestão. Ademais, siga nossas redes sociais e se inscreva no canal. A Elos é formada por um grupo de pessoas apaixonadas pela literatura que visam ajudar os escritores amadores. Até mais!